narrativas e contos, estudando também o conto original do Chapeuzinho Vermelho e o Gato Preto de Edgar Allan Poe. Inclusive, o desafio da Zilda é que vocês identifiquem o clímax dessa história. Já em português, com a professora Rovena, estudaremos analogia e regência. O desafio da professora Rovena está aqui embaixo, junto com um vídeo para vocês assistirem. Na próxima aula de arte, nós vamos estudar um pouco mais sobre a arte informática, que é a arte feita no computador, que é utilizada para diversas coisas, como fazer desenhos, filmes e até mesmo animações e memes. O nosso desafio dessa semana é sobre o que é a animação digital, há quanto tempo ela existe, como ela é feita e principalmente o que mudou dos desenhos antigos que a gente assistia para os desenhos que a gente assiste agora. Em filosofia, com o professor Fred, estudaremos um pouco sobre ética e moral. E o nosso desafio é: o que é ética? Com a Mariana em biologia, nós vamos estudar a ecologia, que é um ramo da biologia que estuda sobre as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente, com foco nas relações tróficas entre os produtores, consumidores e decompositores. Em História, nós vamos estudar o capítulo 22, que é a crise do colonialismo na África e na Ásia. Esse capítulo fala um pouco sobre as consequências da Guerra Fria, porque as potências europeias estavam brigando entre si e acabaram se enfraquecendo. E isso deu margem para que os pequenos países da África e da Ásia, que eram colônias dessas potências, conseguissem a sua liberdade. Nós temos alguns exemplos na África, que seria Angola e Moçambique, e na Ásia, o Vietnã. Com a professora Cacau, vocês devem responder as seguintes questões: como a Guerra Fria impactou os países pobres e definir o que são os países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E no desafio da professora Josi, nós vamos apresentar uma referência, seja um livro, um filme, uma música, alguma coisa que tenha a ver com o assunto estudado, escrever uma breve resumo do que se trata aquela referência e postá-la no Classroom junto com a data de quando ela foi executada. Em Geografia, nós vamos estudar sobre a economia brasileira nos anos 80, 90 e após a virada do século. Nesses capítulos, a gente fala um pouquinho sobre a diminuição de leis trabalhistas, sobre a estatização de empresas, privatização e a abertura da economia. O desafio do professor Wendel é: qual governo brasileiro promoveu a abertura da economia do Brasil em 1990? Já o professor Pedro no século XIX, o Brasil era um país neoliberal? Com o professor René em Química, vamos continuar estudando ácidos e base e vamos aprender nomenclatura, classificação e propriedades. E o René deixou um desafio e um vídeo pra gente aqui embaixo, são algumas perguntas que vai estar aqui na descrição. Em Física, nós vamos estudar sobre a eletrostática e eletricidade, que envolve a matéria, composta por átomos, que por sua vez são formados por prótons, elétrons e nêutrons. É justamente esses elétrons que, ao se transferir de um material para o outro, causam que aquele material se torne eletrizado. O desafio do professor Chaban é: de onde surgiu o nome eletricidade e a carga positiva e a negativa? Já com o professor Aurélio, qual o princípio da gaiola de Faraday? Com o professor Aurélio, em matemática, estudaremos combinatória. O desafio que ele passou é: quantas placas podemos formar com 3 letras do nosso alfabeto e 4 algarismos? Com a Poliana, nós vamos estudar medidas de dispersão. Média, desvio padrão, desvio médio, varância, todos esses. E se lembrem de acessar os links da descrição, verem os vídeos e checarem os desafios. Não se esqueçam de escrever todos os desafios no caderno, para os professores verem que vocês realmente fizeram.